Tu começaste com uma carreira tradicional. E o que é que te fez mudar de vida? Sim, eu comecei com a vida que toda a gente que tira economia tem, e tanto é que em 2010 nós vínhamos com a crise de 2008 do subprime e em anos que entravam 500 pessoas para as consultoras, naquele ano entravam 100. Era de facto o que eu queria, porque diziam que se aprendia muito, porque eu não sabia o que queria. Eu cresci numa oficina, de onde se reparavam máquinas, caterpillars, onde houve um momento dos caminhões de lixo quando eu era pequena. Eu percebi que eu não queria continuar no mundo corporativo tradicional, sabia que não gostava do que eu fazia. Então, por que não tentar recuperar o negócio da família? Eu sei que não correu muito bem, não é? A empresa depois acabou por Sim. fechar, não é? Primeiro, o meu sócio eu conheci na KPMG e temos a mesma comunicação, a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de estar. Quando abriste a empresa já tinhas o plano bem estruturado? Não tinha bem estruturado. Bem estruturado nunca se tem, é vá com fé em Deus. Eu sempre quis ir para o lixo. E eu sinto essa responsabilidade a partir do momento que comecei a perceber que sim. Juliana, explica a Olimec para quem não percebe nada deste setor. Então, a Olimec é uma empresa que tem 10 anos, faz 10 anos agora, estamos na semana da celebração dos 10 anos, e é uma empresa de reparação e manutenção e venda de caminhões de recolha de resíduos, mais vulgarmente chamados por caminhões de lixo. Portanto, há alguma confusão às vezes no que é que a Olimec faz, porque nós falamos muito de resíduos, muito de sustentabilidade, muito de ambiente, então às vezes há alguma confusão, mas nós não recolhemos os resíduos, nós fornecemos os equipamentos que recolhem os resíduos. Eu reparei, na minha investigação que eu tive a fazer, que vocês também vendem peças. Consideras que é importante diversificar, então, no negócio? Qual é o teu racional por trás desta estratégia? Relativamente às peças, a estratégia de negócio nem está tanto na diversificação, mas sim na complementaridade do negócio em si. O que é que acontece? Nós, em primeiro lugar, se começarmos a ver como cadeia de valor, nós fazemos a venda do caminhão novo. Nós representamos em exclusividade uma marca em Portugal, que é a Farid, e somos a única empresa em Portugal que faz a assemblagem das caixas de recolha em cima do chassi. Depois de vendermos o carro novo, não é? O que é que nós vendemos também? A manutenção da viatura, de recolha de resíduos. E isto é incomportável sem vender peças. Ou seja, nós para a nossa marca também somos representantes em exclusividade da marca das peças Farid. Portanto, um cliente nosso. Os nossos clientes são câmaras municipais muito grandes, são empresas privadas muito grandes e que não são tantas assim no setor que recolhem e, portanto, nenhum dos nossos clientes não tem manutenção própria, não tem mecânicos, não tem serralheiros. Eles têm, mas habitualmente aquilo que vai para o nosso pós-venda são as coisas mais difíceis, mais tecnológicas, cada vez com mais eletrónica. Portanto, se for preciso mudar um filtro, um calço, uma coisa mais ligeira, os nossos clientes têm mão de obra especializada que o possam fazer. Portanto, nós temos obrigatoriamente que vender as peças para os nossos equipamentos. Porém, nós somos venda e produção e montagem de equipamentos Farid, de recolha de resíduos, mas a manutenção e as peças vendemos multimarca. E aí sim, porque nós diversificamos não é o nosso negócio, é no mesmo negócio, nós temos a nossa própria marca, mas ao mesmo tempo os nossos clientes não compram só a nossa marca, é quase como tu teres uma frota de carrinhas aqui e comprares tudo de uma marca só. Se calhar, se tiveres 50 carrinhas para andar com material, compras 25 de uma marca, 25 de outra. Os nossos clientes acabam de fazer muito isso para diversificarem o risco das avarias. Então, os nossos clientes não têm sempre só a nossa marca. Então, nós em pós-venda e em peças acabamos por fornecer serviços e bens que não são só da Farid e são multimarca. Tu começaste com uma carreira tradicional. E o que é que te fez mudar de vida? Sim, eu comecei com a vida que toda a gente que tira economia tem, naquela altura, agora já não é bem assim, naquela altura eu acabei o curso em 2010, curso já com o mestrado, em 2010 e fui trabalhar para uma consultora, para a KPMG, na altura era assim, íamos para as consultoras, para quem não sabia o que queria. Isso em Lisboa? E eu comecei a trabalhar em Lisboa, sim. Eu não sabia o que queria, também tirei economia, depois mestrado em gestão, tudo aquilo que é uma pessoa que não sabe muito bem o que quer é isso, tirar assim amplo. Eu sabia que não queria letras e sabia o que não queria, mas números, tudo que fosse relacionado com números, que não dava muito trabalho para estudar, aquilo era só raciocínio, fazia-se assim, pronto. Para mim estava tudo bem, que fosse assim mais prático e mais ágil.
Então toda a gente dizia que se aprendia muito em auditoria. E eu fui para a auditoria. E tanto é que em 2010 nós vínhamos com a crise de 2008 do subprime e em anos que entravam 500 pessoas para as consultoras, naquele ano entravam 100. Portanto, até foi um bocado de sorte, não é? E algum mérito, ok, mas também a sorte eu ter logo emprego mesmo antes de acabar o mestrado. E fiz... E é que depois, sabes que acontece uma coisa, que é quando nós vemos que há falta de emprego, tens os teus amigos a emigrar, foi uma altura em que saiu muito talento de Portugal, aquele boom de pessoas que saíram. É engraçado, quando tu vês as outras pessoas a sair, depois tu já queres ir para o sítio onde tu achavas que não querias, não é? Porque, entretanto, ficas com medo de ficar, quer dizer, vou ficar aqui. Pronto, então, a partir do momento que eu entrei numa consultora, mas era efetivamente o que eu queria, de facto. Não queria, nem queria bancos, havia muito aqui na Zona do Norte a ideia, e acho que ainda há muito, não é? De ir aprender para a Sonai. Exato. É uma grande empresa cá, portanto, e um grande empregador muito de quem sai destas faculdades, mas pronto, eu fui para a consultoria, para a auditoria, era de facto o que eu queria, diziam que se aprendia muito porque eu não sabia o que queria, e conhecia muitas empresas, e ao conhecer muitas empresas eu estava ali na expectativa de saber, então vou saber o que quero. A verdade é que eu também, outra vez, não sabia o que queria, mas sabia o que não queria, que era a auditoria. 3 anos depois, percebi que não era aquilo que me fazia feliz. Não era aquilo que me fazia feliz, e eu tinha aqui perto, na Maia, a empresa onde eu nasci e onde eu cresci. Eu cresci da minha família, eu cresci numa oficina, de onde se reparavam máquinas, caterpillars, onde houve um momento dos caminhões de lixo quando eu era pequena, onde houve sempre tudo sujo, ou seja, andar de carrinho a caixa aberta, ver o meu avô de fato macaco, era normal para mim. Eu costumo dizer isto, como é normal para o filho de uma cozinheira a mãe estar na cozinha e uma colher de pau e o avental, não é? Como se calhar o filho de um músico é normal os instrumentos musicais, etc. Para mim era normal carrinhas de caixa aberta, tornos, óleo, sujidade, andar suja, preto, pronto, para mim era normal aquilo. Então eu percebi que eu não queria continuar no mundo corporativo tradicional. Eu nunca quis ir, aquilo era uma microempresa, portanto nunca foi algo que eu ambicionasse também enquanto estudante e enquanto jovem, ir para uma oficina de esquina, que na realidade era o que aquilo era, nunca foi algo que eu ambicionasse. Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, com 24, 25 anos, eu não tinha nada a perder. Tinha uma casa que estava a cair e eu não gostava do que eu fazia. Sabia que não gostava do que eu fazia. Então, por que não tentar recuperar o negócio da família? E entraste para a empresa com esse objetivo? Sim. E sentiste que o que tu aprendeste com os teus estudos e com a experiência em Lisboa que te ajudou nesse sentido? Eu sei que não correu muito bem, não é? A empresa depois acabou por fechar, não é? Sim. Sentes que a experiência que tinha já do teu convívio familiar e o que aprendeste nos estudos e na tua experiência em Lisboa que te ajudou naquela fase em que tentaste fazer alguma coisa pelo negócio da família? Eu quando comecei, eu estive em Lisboa até 7 meses, depois continuei aqui na KPMG no Porto, fui transferida na altura. E aí, quando eu fui transferida, até passei a ter clientes mais pequeninos, porque eu em Lisboa só tinha EDP, onde nós também vemos uma grande empresa, então também já não tinha aquele objetivo de conhecer várias empresas. Depois, quando vim para o Porto, conheci várias empresas mais pequeninas, já começava a ter aquelas que tinham a minha responsabilidade, mas era sempre muito número, muita contabilidade, não era estratégia, não era criatividade, eu não podia fazer nada diferente, não é? Só perceber se as contas estavam certas ou erradas. Mas ainda hoje, atenção, ainda hoje, essa minha experiência me vale muito. Ainda hoje. O meu sócio eu conheci na KPMG. Foi um amigo meu, ficou meu amigo, eu conheci-o lá, ele ficou meu amigo, ele até saiu antes, eu estive lá 3 anos, ele teve 2, ele saiu antes e depois juntamos-nos para criar a Olimec e, portanto, nós ainda hoje temos a mesma comunicação em Excel e temos a mesma comunicação, a mesma forma de trabalhar, a mesma forma de estar. No outro dia estava a corrigir umas coisas na área financeira, lá na empresa, e ele começou-se a rir e começou a falar de um chefe dele daquela altura, de 2010, e eu, estás a falar não sei de quem,
Pois é, porque há formas de trabalhar que tu aprendes, não é? Quer dizer, nós quando saímos da faculdade com 21 anos, aquilo como nos ensinam a trabalhar, o rigor com que nos ensinam a trabalhar, se calhar é aquilo que tu vais levar para o resto da vida. Eu não sei se é assim ou não com as outras pessoas, mas comigo e com o Luís, com o meu sócio, é. Porque a verdade é que eu estava a ensinar uma pessoa que ainda está a tirar mestrado, portanto ele está lá a trabalhar na Olimeque na área financeira, mas também ainda é trabalhador de estudante, e eu estava a ensiná-lo a fazer lá umas análises. E o meu, que às vezes pode ser picuinhas, não é? Mas a forma como eu estava a ver aquilo que ele estava a fazer era exatamente igual à forma como o meu sócio queria que eu visse. Que o meu sócio pediu-me ajuda, olha, ajuda-me aqui porque o João precisa aqui de mais ajuda nisto, e ele estava a assistir só o que eu lhe estava a dizer e ele estava totalmente identificado, ou seja, isto é engraçado porque ajudou-nos muito a trabalhar juntos. Sim. Porque nós falamos a mesma linguagem. Ele, se fizer um Excel do António, e eu percebo que foi ele que teve a ajudar o António a fazer o Excel para me mandar, por exemplo. Ou seja, a linguagem em termos de trabalho é a mesma, a forma de trabalhar é a mesma, o ritmo de trabalho é o mesmo. Há muito valores que nós trouxemos para o Olimeque, uns que quisemos trazer da KPMG, outros que são o oposto daquilo que se vivia na KPMG, portanto, exatamente aquilo que tu vês, o que é que fizeram contigo, o que é que tu queres trazer para a tua vida e o que é que tu queres deixar ficar. E, portanto, isso eu acho que foi no início da carreira, depois enquanto trabalhadora por conta própria, e é hoje ainda, tanto na KPMG como nos estudos. Nos estudos eu acho que não é tanto a forma de trabalhar, porque eu não trago a microeconomia. Sim. Não é? Não trago a microeconomia, até porque eu sou de economia, por exemplo, o Luís, o meu sócio é de gestão, é sempre mais prático, mas eu depois teria mostrado em gestão, mas a verdade é que não trago a microeconomia, ou se calhar um marketing de internacional, há umas coisas que eu me lembro, mas a verdade é que eu aprendi a fazer teses, aprendi a redigir documentos, aprendi a fazer apresentações. Eu ainda no outro dia disse isso na Católica, que eu tinha, como eles fazem desde o primeiro ano, uma avaliação de soft skills, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que eles continuam com esse projeto, até tive-me a informar sobre isso. E a minha, no meu primeiro ano, aquilo que eu tinha mais aversão, aquilo que eu não queria mesmo, era ser avessa à mudança. Quando é que uma empresária é avessa à mudança? Quer dizer, pode ser, mas vai sofrer muito. Exatamente. Pronto, e na verdade é que uma pessoa que era avessa à mudança no primeiro ano da faculdade é uma empresária hoje. Exatamente. Então, eu acho que eu da faculdade trouxe muito este desenvolvimento de soft skills, que eu acho que é o que é, eu acho que a Católica é muito boa a fazer isso. Quando decidiram abrir a empresa, já tinhas clientes em mente? Ou simplesmente decidiste, vou avançar com isto, vou arriscar e depois logo se vê? Tinhas um plano, quando abriste a empresa já tinhas um plano bem estruturado? Não tinha bem estruturado. Bem estruturado nunca se tem, é vá com fé em Deus. Fé em Deus, e não tinha plano B, portanto só tinha o A, é sempre em frente. Uma pessoa quando não tem um B, só há A, tem que correr bem. Mais ou menos. Mas tinha exatamente esta ideia do lixo. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, não era assim muito pequena, mas também não era muito grande, eu lembro do meu avô ter um momento em que trabalhou com os caminhões de lixo, porque uma pessoa não se esquece de passar as férias de verão numa oficina com o cheiro a caminhão de lixo. E atualmente até os caminhões já não cheiram tão mal. Os motores, não é? O cheiro de lixo. Isso é o óleo dos motores mais o lixo do caminhão com 30 graus. Exatamente. Nós ainda hoje na Olimeque reparamos o caminhão da Doca Pesca e aquilo cheira a peixe podre a semana inteira. É assim, há quem fique... Eu também fico incomodada, mas já estou um bocado habituada. E eu lembrava-me do cheiro do lixo. E sempre tive o objetivo não foi para as Caterpillars, não era as pás carregadoras, não era a construção civil, que depois na altura até estava com uma crise grande, mas até então eram os caminhões de betão, davam dinheiro, não é? Em termos de manutenção. Eu sempre quis ir para o lixo. E nunca tiveste amigos teus ou amigas a dizer, opá, uma mulher a fazer uma coisa que não é nada sexy, faz agora trabalhar com lixo, como é que não tiveste assim pessoas que acharam isto estranho, ou já estavam habituadas à tua forma de ser e a este empreendedorismo que tu Os meus amigos, as pessoas que me conhecem desde sempre, sabiam que eu ia para a escola de carrinho à caixa aberta e que o meu avô era mecânico e que
era o meu mundo. Portanto, não. E, aliás, foi um grande elogio que uma amiga minha, que andou comigo desde a primeira classe, me fez, a primeira vez que entrou no Olimec, ela disse assim, até era feriado, era assim uma coisa, eu fui-lhes mostrar ao Olimec, assim muito orgulhosa, não é? Aquilo assim ainda um bocado de coisa, mas eu fui mostrar. E ela entrou e disse assim, aqui cheira a oficina do teu avô. Que até para ela, que ia connosco de carrinha, de caixa aberta para a escola, ela vivia no prédio em frente e o meu avô tinha a oficina do outro lado, ela atravessava a rua e íamos as duas com o meu avô para a escola. E ela chegou lá e disse assim, isto cheira a oficina do teu avô. E eu, é cheiro a casa. É isso. É cheiro a casa. Portanto, as pessoas que me conheciam desde sempre, não era estranho. As pessoas que não me conheciam, isso sim, era estranho, não era sexy. As pessoas que não me conheciam todo, nomeadamente aquelas que deviam ajudar as empresas, e eu prego muito isto, agora já prego menos um bocado, já passaram 10 anos, mas eu acho que faz parte do meu papel enquanto ser que é ouvido, falar sobre isto, porque os que não me conheciam, tipo os bancos, o Estado, quando vamos pedir agora Portugal 2030, na altura Portugal 2020, o que fosse... Estas entidades que muitas vezes deviam estar mais sensibilizadas para certos setores, para certo tipo de empreendedorismo, que é um empreendedorismo não sexy, são as entidades que sim, que não nos dão crédito nenhum. Uma mulher enfrenta uma empresa que repara caminhões de lixo, que monta caminhões de lixo, não é nada, no primeiro ano. Em 2016 nós não éramos nada, nós para termos uma linha de factoring a 6% de taxa de juro, tínhamos de fazer o pino e ter um contacto algum no banco. Todos nos recusaram. Todos. Nós mostrávamos que era um negócio que dava dinheiro, nós mostrávamos que era um negócio que tinha clientes fidedignos, portanto, são clientes que pertencem a grandes construtoras, quase todas as empresas privadas de recolha de resíduos, ou então municípios muito grandes que depois da Troika têm cabimentação para as despesas e, portanto, há uma nota de encomenda, a partir do momento que há uma nota de encomenda eles pagam e não vão pagar a 2 e 3 anos como o meu avô recebia. E nós não conseguíamos fechar, no nosso negócio temos este desafio, que é uma questão de tesouraria, nós pagamos antes de receber, e no primeiro ano isto foi vital. Nós podíamos ter morrido, não fosse uma pessoa amiga nos emprestar dinheiro. Ou seja, porque o Portugal 2020 vinha sempre recusado porque não contratávamos pessoas com doutoramentos, porque éramos um setor tradicional e onde é que estava a inteligência artificial há 10 anos nos caminhões de lixo. Os bancos também não tinham esta sensibilidade, nem sequer se preocupavam em saber quem é a Juliana e quem é o Luís. Muitas vezes eu recebia as pessoas e eles sentavam-se na sala de reuniões e eu era assim, pronto, então agora vamos ver a oficina. Depois os senhores sentarem, diziam, agora vamos ver a oficina. E eles, porque eles achavam, tal como eu, quando saí da KPMG, que numa folha de Excel estava tudo. Mas o que está é aquilo que as pessoas veem no terreno, é os caminhões a entrar e a sair, as pessoas a trabalharem, o ritmo com que as pessoas trabalham, aquilo que entra e que sai, os logotipos que os caminhões têm para perceberem a grandeza. Depois das pessoas conhecerem o Olimec e conhecerem a Juliana, nunca mais veem o lixo da mesma forma. Aviso-te já. Miguel, tua vida mudou. Mas a verdade é essa. Começam a mandar fotografias dos caminhões com o logotipo do Olimec, começam as carrinhas do Olimec se estiverem estacionadas em cima do passeio, eu sei sempre, em qualquer parte do país. Que as pessoas acabam sempre por tomar conta dessas coisas. E a verdade é que a dinâmica da empresa, e sendo uma empresa jovem, gerida por jovens, temos muitas pessoas jovens também a trabalhar na empresa, eu acho que isso é que um senhor do banco, se está a pensar que nos vai vender um crédito, um factoring, uma coisa qualquer, primeiro tem que entender como é que a empresa funciona, tem que entender como é que a gestão da empresa está a pensar, porque é aí que está o valor. As contas, lá está, eu fui auditora da EDP, a KPMG era a auditora do BES na altura em que eu lá estava. Portanto, isso eles já deviam saber melhor do que eu, que não diz nada, não é? Se calhar era preferível conhecerem os fundadores, conhecerem de facto o que é que os fundadores já conseguiram em X meses, porque também era outra coisa que nos acontecia muito há 10 anos atrás, era, o histórico. Eu dizia assim, que histórico? O período homólogo. Senhor, mas nós já chegamos há 3 meses ou há 4 meses, não temos isso, não é? Outra coisa que também acontecia, mas que por acaso eu acho que sempre foi algo que foi diferenciador. No início havia muito a questão de eu chegar a algum sítio e só apanhava engenheiros homens, não é? Apanhava engenheiros homens
e eles tinham sempre aquele ar de desconfiança. Mas a verdade é que os meus clientes, depois de me ouvirem falar, davam-me sempre o benefício da dúvida e trabalhavam sempre com a Olimeq. Quem é que foi o teu primeiro cliente? Lembras-te? Lembro. Foi o meu objetivo. Foi a Meio Ambiente. Ok. E já conhecias, já tinhas algum conhecimento antes? Ou abriste a empresa e foste bater à porta pela primeira vez? Porque a Meio Ambiente foi a empresa que trabalhava com o meu avô. Ok. Nós somos da Maia, portanto ele trabalhava com a Câmara da Maia, depois aquilo passou ao Meio Ambiente e, portanto, era o cliente que na pior das hipóteses, eu podia não fazer mais nada a seguir, mas a Meio Ambiente tinha de trabalhar para nós. Vamos saber o que é que os nossos estudantes universitários têm para te perguntar, ok? Certo. Olá, Juliana. O facto de ser uma mulher numa atividade tipicamente masculina ainda é tema nos dias de hoje? Vamos lá. O que é que acontece? No nosso setor, por exemplo, na área da metalomecânica e dos resíduos, noto que nestes últimos 10 anos, se há 10 anos atrás eu era das poucas mulheres que existia, agora eu vejo muitas mulheres. Engenheiras, mesmo nos clientes, mecânicas, nos nossos fornecedores ou nos concorrentes ou parceiros, vejo muitas mulheres também a trabalhar e há cada vez mais. Nós na Olimeq somos conhecidos por termos muitas mulheres em cargos de chefia e, portanto, eu acho que é algo que nós temos vindo a superar, porém, não vou dizer que é normal e que é recorrente. Porque não é, porque nós ainda, daqui a um mês, eu tenho a maior feira do setor dos resíduos do mundo em Munique e a verdade é que a maior parte das pessoas que passa por nós são homens, portanto não é um setor onde existam muitas mulheres, mas isto é como tudo, há outros setores que se calhar são mais femininos, não é? Se calhar se formos ali à Expo Cosmética vai haver mais mulheres do que homens, não sei, não é? Não sei, porque não é dos cabeleireiros, mas tema eu acho que não é tema. Somos uma minoria, ainda assim, por mais que seja crescente a existência das mulheres neste mundo de homens, e também acho que ser mulher e a igualdade de género continua a ser um tema. Portanto, eu não quero dizer que não é um tema, porque continua a ser um tema que é necessário falar e um tema que é necessário abordar, porque de facto não existe igualdade. Porém, eu noto que no nosso setor, ao longo destes anos, se no início eu era quase única, agora há cada vez mais mulheres. E mulheres com muita credibilidade e com... não é a mulher da cota, não é? Portanto, acho que isso é importante. Voltando à questão do teu início de trabalho na Olimeq, o que é que tu fizeste logo de início que a tua concorrência não fazia? O que é que te distinguiu do tipo de trabalho da tua concorrência? Olha, eu tenho uma coisa que hoje eu ensino sempre isto. Lá na Olimeq eles chamam a evangelização, que são as missas da Juliana. Eu acredito muito na cultura organizacional e acredito muito que a nossa cultura organizacional é aquela que nos distingue e aquela que nos retém o talento. A forma como nós tratamos as pessoas em todos os sentidos. E eu hoje estava a receber uma pessoa que decidi que eu que ia educá-la e pronto, estou a passar-lhe algumas tarefas, ela não vai reportar diretamente a mim, mas pronto, é uma área muito importante da empresa e portanto estou eu a fazer a integração dela e estava-lhe a dizer, olha, sabes, nós aqui oferecemos café a toda a gente. E ela oferece café, e ela vem de uma área que é de automóveis, ela vem fazer a mesma coisa, mas para caminhões que faziam automóveis e ela, lá ninguém oferecia café. E eu, olha, tu sabes como é que isto começou? Começou porque eu estava sozinha, trabalhava sozinha, e estava a tirar um café. E estava um senhor motorista a olhar para mim, assim, do outro lado do armazém. E eu olhei para o senhor e, naturalmente, disse assim, o senhor quer um café? E o senhor, ai, essa menina me der, não é? Com aquela coisa, com aquela vergonha de que eu lhe estava a oferecer um café. Então eu comecei a perceber que oferecer o café a um motorista era super diferenciador. Tão simples como isto. Por isso é que eu muitas vezes digo que a vantagem da Olimeq não é nós termos feito muito melhor, é nós termos feito bem e os outros não terem visto isso. Foi assim que a Olimeq se tornou número 1. Foi de facto a ser diferente e não é a ser muito melhor na qualidade dos equipamentos, porque o nosso equipamento é uma gama média alta e há, como em tudo, marcas médias altas. Eu acho que é mesmo nesta cultura, nesta verdade com que se diz as coisas, neste humanismo com que se tratam as pessoas, todas elas. E isto é um segredo, porque
que não é segredo nenhum, tanto é que eu não acho, e depois aqui estou a ser um bocado clichê, que é, não é o segredo que é a alma do negócio, mas é a alma que é o segredo do negócio, porque é assim, se nós vivermos com alma, se nós fizermos as coisas como nós acreditamos que elas devem ser feitas, se tratarmos as pessoas com respeito, se dissermos a verdade, se formos honestos, se estivermos ali para ajudar-nos uns aos outros, então foi isto. Relativamente à concorrência não foi mais nada, foi simplesmente nós fazermos bem. E tu achas que a tua educação que tiveste desde pequena te ajudou a ser esse tipo de pessoa? Sem dúvida. Sem dúvida. Um bocado até falaste da questão da KPMG e da faculdade, mas mais do que a faculdade, a minha forma de trabalhar é muito KPMG ainda, eu penso em Excel, não é? Portanto, mas a minha educação, a minha base, o não ser estranho para mim o lixo, o não ser estranho para mim andar no meio da oficina, não ser estranho para mim desviar-me de um ferro, isto é a minha educação, isto sou eu, em alma, não é? Isto sou eu. Outra coisa que eu acho que contribuiu muito para a forma de eu ser, para além de eu ter crescido numa oficina, é a bondade da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa super educada e super bondosa, portanto, até demais. Eu já lhe disse que a Madre Teresa Calcutá já não está cá. Mas pronto, até demais. Ela não tinha jeito para ser empresária, porque ela não ia ganhar dinheiro. Ela dava tudo. Mas esta bondade, esta educação, que também aprendi muito nos escuteiros. Eu digo isto milhares de vezes, ainda no outro dia estava a tentar influenciar a minha afilhada e para os escuteiros, porque eu acho que os escuteiros nos ensinam muito a deixar o mundo melhor do que o que o encontramos, e é muito isso que eu tento fazer na empresa. Vamos passar aqui para mais uma pergunta de fora. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira como empresária? Mais difícil? Eu sou uma pessoa que vê o copo sempre meio cheio. Tenho este problema. Às vezes na maior parte das vezes é bom. Mas eu vejo sempre como desafios. Como desafios. Eu tenho eu tenho alguns momentos no primeiro ano da Olimec que foram muito dolorosos. Muito dolorosos. E que estão muito relacionados com o facto, com aquela idade em si. Ou seja, como uma Olimec com meses. Foi, por exemplo, a ameaça de uma multa num concurso público, nós não íamos conseguir entregar os carros a tempo e horas e, portanto, tínhamos uma multa de 30 mil euros. Eu comecei a chorar no escritório. Eu não sou uma pessoa de começar assim a chorar. Eu sou muito chorona, mas é nos casamentos, não é? Ali não é costume as pessoas me verem chorar, mas eu comecei a chorar e eu disse assim, meu Deus, o que é que nós vamos... 30 mil euros. Passado para aí uns 4 anos, nós tivemos exatamente com o mesmo cliente a mesma ameaça e foi de 1 milhão, mais de 1 milhão de euros. E eu não comecei a chorar. Ou seja, aqui, para perceberem também e também para os alunos da Católica perceber um bocadinho, que dependendo da fase em que nós estamos no negócio, o pior momento do negócio é aquele pior momento, aquela multa dos 30 mil euros, foi desesperante. E a de 1 milhão não foi agradável, mas eu sabia como havia de resolver, até porque eu já tinha resolvido uma de 30. Portanto, era só mais uns zeros à direita e a coisa andava. Tive esse momento, essa multa, que depois não... conseguimos entregar os carros a tempo e horas. Portanto, nós estávamos na iminência de não entregar, mas entregamos. Portanto, fizemos as tripas de coração para entregar os carros. Tive também uma situação no primeiro ano da empresa. Essa da multa foi para aí no segundo ou no terceiro. Tive outra situação que foi... tive um fim de mês em que não tinha dinheiro. Tive um fim de mês, foi novembro. 2016, lembro perfeitamente. Tive um fim de mês que não tinha dinheiro para pagar. E tanto eu como a Luís saímos da empresa e dissemos... eu disse, deixa estar, eu vou pensar numa solução. E fui para casa chorar. E fui para casa chorar. No dia seguinte de manhã eu disse, eu chego mais tarde que eu vou levantar dinheiro. E foi a partir... E ele disse, depois desta, nós vencemos tudo. E passou-te pela cabeça desistir em algum desses momentos? Não. Nunca? Nunca. Olha, e quando pensas em crescimento, tu pensas em aumentar o número de clientes ou trabalhas para aumentar o valor que cada cliente, que faturas a cada cliente? Ambos. As duas coisas. Quer aumentar volume e quer aumentar a margem. Nós já conseguimos aumentar a margem com o facto de montarmos em Portugal. Nós começamos a montar os nossos equipamentos, a assemblar em Portugal em 2020, como resposta ao Covid.
foi uma resposta. Nem o Covid foi um dos momentos traumatizantes, por exemplo. Foi um momento difícil, como foi para todos nós, mas nós reinventamos o negócio. E ao reinventarmos o negócio até conseguimos baixar o preço para o cliente e até aumentar a margem, por exemplo. Neste momento, a Olimeq, com os 10 anos que tem, nós queremos continuar a aumentar a margem, nós temos muitos projetos de eficiência operacional, Kaizen, etc. Portanto, e aqui a eficiência é sempre para conseguirmos ter o menos desperdício possível e, portanto, aumentar a margem, mas também está no aumento de volume, que nós estamos a começar agora um processo de internacionalização e, portanto, temos que encher a casa. Era exatamente isso que eu ia falar, do internacional. Fala-me um bocadinho do teu plano. Não, assim, não é um plano. nós nunca temos assim uns... Eu olho para trás, parece que a história da Olimeq foi muito bem a estratégia, não é? Parece que fluiu muito bem, mas foi acontecendo. Não foi planeado. Daqui a 10 anos vamos estar ali. Não, por acaso parece que sim, porque eu também acho que lá está, que nós vamos tomando as decisões de acordo com aquilo que achamos que faz sentido, sim, não é? Na própria empresa. E a verdade é que nós temos uma capacidade produtiva grande. Depois de todo o trabalho que tivemos a fazer de gestão operacional, de eficiência, continuamos a fazer, estamos cada vez mais a tornar a própria operação mais tecnológica em si, usar tudo aquilo que é Internet of Things, etc., para conseguirmos ser mais ágeis em todo o processo. Conseguimos slots de produção vazias, sem aumentar, por exemplo, mão de obra. Então, nós temos que, se em Portugal já somos líderes, o que não significa que nós não tenhamos ainda mercado em Portugal para conquistar, temos sim, mas abre-se aqui o leque que se abre com toda a gente e que nós nunca achamos que iríamos ou... Bem, não sabíamos bem se íamos para fora, não é? Porque é diferente, lá está, volto outra vez ao vestido cor-de-rosa e ao vestido amarelo. O vestido cor-de-rosa e amarelo é muito fácil de mandar para a Espanha, não é? Mas o caminhão de lixo não. Nós já vendemos para a Espanha e vendemos para Cabo Verde. E Cabo Verde, porque temos lá um parceiro que consegue meter lá os nossos equipamentos, vamos lá dar formação, vamos lá dar manutenção. Em Espanha temos como grande cliente a Farid, a própria Farid, que é a nossa fornecedora de caixas, pede-nos serviços de manutenção e pede-nos caminhões, porque muitas vezes nós já temos os caminhões todos montados em stock e eles compram-nos esses caminhões. E agora estamos num plano de análise de expansão internacional, nunca para a Europa, porque nós somos representantes da Farid em Portugal. Na Farid tem outros representantes no resto da Europa, portanto nós temos um contrato onde nós não podemos... exclusividade. E eles têm exclusividade com outras Olimeqs noutros sítios. Em Espanha, por exemplo, não são Farid. São uma empresa da Farid, do grupo Kirchhoff, inclusive, mas noutros países, Suíça, por exemplo, tem um representante, não é? Portanto, não é em Itália, que eles são italianos, é Farid mesmo, pronto, mas grande parte dos países europeus é com representantes, não é? Eles também não vinham para aqui e agora, pronto, então aquilo que nós temos é países de língua portuguesa, ou países onde os portugueses têm maior facilidade de entrar pela cultura, nós temos prioridade. A África, então, é um objetivo. Sim. África, sim. Para ti é mais difícil gerir pessoas ou gerir finanças? O que é que achas que é mais difícil? Olha, é assim, para mim é muito pior gerir pessoas, mas não sou eu que giro as finanças lá da casa. É o meu sócio. Aliás, é o grande segredo da equipa Juliana Luís, é que eu começo a voar e ele já me está a puxar para trás. Portanto, é ele que gera as finanças, quer dizer, gerimos os dois, ok, mas é ele de facto que faz a gestão financeira da empresa. E eu tenho muito mais a parte dos recursos humanos do meu lado, apesar de termos os dois, não é? Temos os dois, acreditamos muito na liderança pelo exemplo, portanto, temos os dois que dar o exemplo. Mas aliás, é muito mais difícil, me perguntar, é mais difícil pessoas ou finanças, pessoas ou caminhões, pessoas ou clientes, pessoas ou fornecedores, pessoas, são sempre pessoas. Pessoas é o mais difícil de tudo. Quantas horas é que trabalhas por dia, em média? Em média, 8, não mais. Não tens aquele horário maluco de acordar às 4h30 da manhã? Não. É uma das coisas que eu também gosto de desmistificar. Sim. E que foi uma das coisas que eu não trouxe da KPMG, que é não faças aos outros aquilo que não gostaste que fizessem a ti. Obviamente consegues fazer tudo dentro de um horário normal. É assim, o tudo. O tudo. Há dias que eu não trabalho 8 horas, há dias que eu trabalho 6, há dias que eu trabalho 5, há dias que eu trabalho 9.
o tudo é relativo. Primeiro, porque eu nunca desligo. Não é? É normal. Eu estou no fim de semana, não sei onde, a minha família tira-me fotografias, a tirar fotografias a caminhões de lixo no estrangeiro. A minha família, os meus amigos, eu estou sempre atenta ao que é que existe. Passa um caminhão de lixo, olha, já viste um caminhão de lixo? Assim, já vi 3. Eu estou sempre atenta ao que se passa, não é? Portanto, e primeiro eu nunca desligo. Depois, há alturas e alturas, não é? Eu se tiver uma altura em que tenho que fazer uma feira ou uma coisa assim, não é? Eu estou fora, até porque eu sou a cara da empresa mais e, portanto, mais a área comercial também da empresa. Eu estou muito mais vezes fora e eu posso até nem estar em frente a um computador 8 horas. Eu até posso estar num almoço com um cliente 3 horas ou 4. Não é? E depois estou outras 4 a fazer qualquer coisa. Ou então estou mais 2 com outro cliente. E na realidade, muitas vezes, até é um trabalho muito ingrato, porque agora já tenho comerciais que o façam, enquanto que eu tive quase 7 anos na empresa sem comercial nenhum, eu era a única. Porque nós depois chegamos à noite ao hotel e é que temos de fazer aquilo que não fizemos enquanto estávamos a almoçar com o cliente, temos que tratar de papéis que não são só fazer propostas, porque depois o meu trabalho também não é só de fazer propostas, é avaliar pessoas, é perceber estratégia, é ver essa questão da internacionalização, não é? Por isso é que agora temos uma área comercial para ver se não sou eu que faço. Mas isto no início era assim. Depois conseguimos capacidade financeira para contratar um comercial. Agora contratamos uma diretora comercial exatamente para poder passar exatamente esta pasta. Da mesma forma que o Luís, o meu sócio, é muito mais operacional, mas também era financeiro. E agora também conseguimos alguém a quem delegar as finanças, para não sermos nós a fazer tudo. Mas a verdade é que nós temos muito respeito pelo fim de semana, inclusive é um do outro, pelo fim de semana das nossas pessoas, e o horário de saída da Olimec é às 5h40 e depois das 6 poucas são as pessoas que lá estão. Vamos a mais uma pergunta? Vamos. Como construir uma cultura e identidade tão forte numa área industrial tão pouco atrativa? A resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta, porque é exatamente isso. Quando nós temos um setor onde as pessoas não se identificam, ou um setor que cheira mal, um setor que é sujo, um setor que nem sempre é tido como as pessoas dizerem a verdade, não é? Como a questão dos mecânicos que bufam o filtro em vez de o trocarem, ou que não trocam os calços e metem uns recondicionados. Quando nós trabalhamos neste setor, nós temos de ter alguma coisa que nos recomende. Como é que eu vou conseguir atrair talento, ou como é que eu vou conseguir que as pessoas queiram trabalhar na Olimec? Cada vez mais difícil, é super difícil ter gente para trabalhar. E gerir, lá está, as pessoas. Como é que eu vou ter pessoas felizes quando o meu objetivo é ser feliz nas 8 horas de trabalho que todos temos que trabalhar, a não ser que tenha nascido rica, pronto, não foi o caso, nasci rica de espírito, mas não foi de carteira. Portanto, se eu tenho que trabalhar 8 horas, se eu quero ser feliz durante as 8 horas de trabalho, se o meu setor já é tão pouco atrativo, então a resposta foi essa, foi uma cultura organizacional muito forte. E aqui também a verdade é essa, a cultura organizacional é à semelhança dos seus fundadores. E é muito na base daquilo que nós temos várias, até o calendário deste ano da Olimec são Oli Coaches, nós temos várias frases, no caso do calendário temos 12 frases, e que são frases que eu digo frequentemente na Olimec, que até servem para frases inspiracionais, não é? Que até temos algumas escritas nos gabinetes e assim coladas nos gabinetes, porque de facto as pessoas olham para a frase, identificam-se com ela e identificam-se com a pessoa que a diz. Por isso é que eu falo das missas e da evangelização, porque é muito importante lembrar às pessoas como é que nós começamos, o que é que nós fizemos, todos juntos, o que é que nós já superamos, onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir, e como é que nós tratamos uns aos outros. Eu costumo dizer isto mesmo nas reuniões de onboarding, que sou eu que as faço, que é mais uma missa da Juliana, nós somos naturalmente simpáticos e nós somos naturalmente educados. Por isso é que nós oferecemos café a toda a gente. Por isso é que eu digo bom dia a qualquer pessoa que lá esteja. Hoje cheguei e comentei o penteado de um senhor que estava a reparar num caminhão. Eu disse, senhor não sei quantos, já está muito jeitoso, cortou o cabelo. Pronto, e ele se me vê, ele está a reparar o caminhão, e é uma pessoa que está a reparar o caminhão. Se vê, eu estou a elogiá-lo, os outros ao lado também estão a ver, eu posso estar a trabalhar, posso estar focado naquilo que eu estou a fazer, posso fazer o melhor de mim nestas 8 horas, mas posso estar
de bem com a vida, posso estar bem disposto, posso estar dizer a verdade, posso dizer a verdade tanto ao cliente como ao meu colega, como ao meu chefe, não é? Não ter esta cultura do medo, mas sim esta cultura da colaboração, esta cultura de estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros, esta cultura da persistência, da perseverança, porque as pessoas que estão na Alimek sabem perfeitamente e principalmente quem lá está há 10 anos sabe como momentos muito difíceis não souberam no dia em que não havia dinheiro para pagar salários, como é óbvio, porque quem escolheu essa vida fui eu, não foram eles. Mas a verdade é que sabem que nem sempre foi rosas. E sentiram isso, e sentiam se calhar nas nossas caras. Há dias em que eu também não estou tão bem disposta assim, não é? E se calhar aconteceu alguma coisa, mas isso é uma responsabilidade minha, eu tenho que assumir. E o facto de nós termos um bom ambiente de trabalho, eu e o meu sócio somos super bem humorados. Então, de vez em quando, temos assim umas tiradas de gargalhadas e ainda estávamos a fazer o Alimek do trimestre e era 1 de Abril. Então, era assim, eu vou dizer que é mentira, eu vou dizer que é mentira. Ele era assim, enfrentou toda a gente. A Juliana quer mandar uma piada. E é o Gonçalo, vou dizer que é mentira. E eles começaram-se todos a rir. E estás a ver como teve a graça. Mas a verdade é que nós estamos a brincar com o outro e a dizer uma piada e as pessoas todas riem-se da própria piada. E não é por isso que nós perdemos o nosso espírito de liderança, nem o respeito deles. Porque estamos a dar o exemplo quando trabalhamos. Nós já há 10 anos que damos o exemplo e há 10 anos que mostramos que juntos e com esta cultura conseguimos crescer. E tenho a certeza absoluta que tenho pessoas na Alimek que estão por causa da cultura. E tu achas que a sustentabilidade como estratégia é um bom fator competitivo na empresa? Ou é só um propósito? Ou é ambos? A sustentabilidade, em primeiro lugar, tem que ser financeira. Portanto, se não houver dinheiro, não há sustentabilidade. As pessoas do ambiente onde eu me insiro nem sempre gostam que se diga isso, mas é verdade. Nós não podemos ambicionar pôr painéis solares, principalmente numa empresa que não é nada sexy, que vem sempre recusado qualquer pedido de ajuda, não é? Por acaso tivemos ajuda para painéis solares, mas se fosse há 6 anos atrás ou 7, não teríamos, isso era certinho. Ou seja, nós não podemos querer trocar as lâmpadas todas por LED no armazém se não tivermos dinheiro. Nós não podemos querer comprar carros elétricos se não tivermos dinheiro para pôr os carregadores. Nós não podemos querer pôr uma bomba ou um gerador que gaste menos se não tivermos dinheiro. Nós não podemos comprar um empilhador elétrico se não tivermos dinheiro, porque são muito mais baratos os a diesel. Ou seja, a sustentabilidade, em primeiro lugar, está no financeiro. E depois há outras 2 áreas de sustentabilidade, que é a social e a ambiental. Nós também não podemos querer ser sustentáveis se nós não tratarmos bem as nossas pessoas. Se nós não lhes pagarmos o salário direitinho ao fim do mês, se nós não as tratarmos com respeito, se nós não tivermos noção que há uma pessoa daquele lado com uma história, lá está, que pode ser imigrante, que pode não ser imigrante, que pode ter pais, pode não ter pais, pode ter filhos, seja o que for, cada pessoa é uma pessoa e tem que ser tratada como tal. Portanto, esta responsabilidade social e sustentabilidade social, que é muito alimentada pela nossa cultura, também é essencial. Obviamente que ambiental, nós já trabalhamos no ambiente. Foi muito engraçado a primeira vez que me falaram de ODS e de ESG. Nós pertencemos a um estudo da Católica, já há 4 anos ou 5, e falaram-me de ODS. Eu não sei nada o que é isso. E depois comecei, e eles deram uma listinha do que é que era preciso. E eu comecei a perceber que nós cumpríamos tudo aquilo que lá estava. Cumpríamos pela nossa natureza. Sim. Ou seja, por exemplo, nós já tínhamos abolido os copos de plástico, nós temos uma pessoa com autismo que trabalha lá no Alimek, no armazém, nós tínhamos várias atividades de solidariedade, tanto é Pedrógão, tanto é agora a Christine, tanto é que vai muito da minha altura de escoteira. Nós temos atividades de sensibilização da vida marinha, nós temos atividades de educação ambiental em bairros sociais, ou seja, fomos fazendo este tipo de coisas aos poucos, sem termos noção disso. Tanto é que o grande exemplo que temos como a sustentabilidade acabou por ser uma estratégia foi no primeiro carro elétrico que foi montado em Portugal, o cliente escolheu-nos a nós por ser um carro
elétrico, 100% elétrico de recolha de resíduos, montado em Portugal, porque nenhum tinha sido montado em Portugal, era na Alemanha, na China, em algum sítio, não é? Naqueles sítios finos, onde a indústria é forte. E a verdade é que o facto de a Olimec ter esta cultura com as pessoas, ser uma empresa com alguma força financeira e estar a fazer a assemblagem em Portugal, que alimenta a economia portuguesa, foi o que fez, entre vários fornecedores, sermos nós os primeiros a montar o primeiro carro elétrico de recolha em Portugal. Os segundos foram 2 pequeninos, que inclusive nem a Farid tinha conhecimento daquele modelo em elétrico e era com uma marca que é japonesa. Vieram japoneses e italianos à Olimec para perceber como é que se montava o carro. E nós, aqui vai da irreverência da juventude, não é? E às vezes de alguma falta de noção, e nós era, não, isto é para montar, monta-se. E eles todos preocupados como é que aquilo se ia montar, porque os carros elétricos, aquilo são cabos de alta tensão, portanto é perigoso. Tivemos toda uma formação de segurança, eu andei a pôr aquilo com fitas vermelhas a toda a volta, ninguém toca. Ainda hoje, já montamos vários carros elétricos, agora até se montam muitos, já montamos vários carros elétricos. Eu estava a falar com um fornecedor hoje e ele era assim, isso é para um carro elétrico. E eu, dona não sei quantas, não se preocupe, nós montamos, porque até eles continuam com medo de montar, até uma pessoa da área continua com medo de montar, porque, pronto, também aqui, às vezes eu acho que é preciso um bocadinho de falta de noção também. Os antigos costumavam dizer que quando se abre uma empresa, o que custa os primeiros 20 anos. Costumava-se dizer isso. O que é que tu podes dizer a um futuro empresário, alguém que esteja agora, que está cheio de medo de abrir uma empresa, qual é a mensagem que lhe podes dizer? Porque passado 10 anos tens o sucesso que tens e o reconhecimento que tens. Que mensagem é que dás de esperança no início de um trabalho? Olha, outra vez, e porque aqui eu sou um bocado lunática, um bocadinho sem noção de algumas coisas, mas é sempre com umas costas um bocadinho quentes. Daí ter o meu sócio que faz as finanças. Outra vez, eu não falo do empreendedorismo ou da criação de empresas de uma forma sonhadora só. Falo da forma realista. Ou seja, para mim não me faz sentido abrir uma banca de gelados ali no Polo Norte. Se calhar não vai dar, não é? Portanto, ou seja, eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, têm que ter o sonho e terem noção que o negócio que estão a pensar e que estão a ambicionar e que estão com muito medo de abrir tem, de facto, potencial para andar. Ou seja, eu não digo abram porque abram. Abram, criem-se empresas. Alguém há de pagar ou alguém há de ficar por receber. Não, eu abomino isso. Tanto que no início da minha carreira diziam empreendedorismo. Eu dizia, eu não sou empreendedora, eu sou empresária. Porque a minha empresa dá dinheiro desde o primeiro dia em que nasceu. Eu ficava muito irritada, mas agora já me habituei. Já tolero. Mas a verdade é essa, o que eu digo, em primeiro lugar, é a pessoa tem certeza de que aquilo que vai vender, a nossa empresa só faz sentido se der dinheiro. E só faz sentido se nós tivermos noção que temos clientes para ela. A partir do momento que a pessoa tem certeza, tem um plano de negócios, que sabe que vai dar dinheiro e que tem cliente, que é uma necessidade do mercado, dá resposta a algo que o mercado não tem, ou que dá de outra forma, ou que faz de outra forma, inovar como oferecer o café só. Se a pessoa tiver noção que o negócio é um negócio com futuro, então eu acho que não tem que ter medo. E eu tive muitas vezes medo. Perguntam-me imensas vezes, que eu sou assim, confiançuda a falar, não é? E perguntam-me, tiveste medo? Claro! Tive imenso medo, mas eu não tinha plano B. Eu nem sequer eu não me permitia falhar. Eu, se tivesse o chip do desistir e do falhar, tinha havido várias vezes, nos primeiros anos da Olimec, em que eu tinha atirado a toalha ao chão. Tinha havido, mas porquê que eu não tinha plano B? Eu tinha um bom currículo, eu era nova, eu tinha cama e comida na mesa, eu vivia com a minha mãe, eu não tinha necessidade de estar ali, mas eu tinha as pessoas que tinham acreditado em mim. Eu tinha aqueles funcionários que tinham acreditado em mim, estavam a trabalhar comigo e que não sabiam fazer mais nada. E que podiam estar a trabalhar em qualquer sítio do mundo a ganhar uma fortuna. Mas eles estavam ali comigo, muitas vezes a trabalhar de graça. Então, eu não ia desiludi-los. Eu tinha o meu sócio. Ou seja, eu se pensasse em desistir, eu nem sequer lhe dizia. O mesmo ele faz comigo. É engraçado, porque os dois dizemos, olha, sabes que só quando a coisa está mesmo muito negra. Porque senão nenhum nem outro diz ao outro que a coisa está bamba. Porque temos este compromisso. E eu acho que este compromisso é muito importante. Acho que as pessoas muitas vezes tentam,
negócios com potencial e como não estão tão comprometidos com esta persistência, acabam por desistir cedo demais. Por outro lado, acho que às vezes criam negócios que é vender gelados no Polo Norte e depois isto não se trata de compromisso ou persistência, a pessoa até pode bater com a cabeça na parede muitas vezes e não conseguir nada. Pois não, porque aquilo nasceu já falido. Não é? Por isso é que eu digo sempre, não é questão, a pessoa está cheia de medo, mas está com confiança que aquilo vai de facto dar dinheiro, mas também tem que estar preparado para sofrer. 20 anos, 30, quantos forem, eu estou há 10, de facto, e a minha saúde sente-se. Agora, 10 anos depois, o volume é maior. Mas eu também já tenho um arcabouço que me permite encaixar de outra forma. Foi mais difícil nos primeiros anos. Agora, eu sinto, quer dizer, não é? Se eu começar a pensar, antes eram 10 funcionários, agora são 50, não é? E em crescimento. E agora vamos internacionalizar. E agora vamos dizer quê? Se eu começar a pensar em consciência, não é? A responsabilidade é maior. Mas é como o exemplo dos 30 mil para 1 milhão. Começas a conseguir ter um arcabouço diferente para gerir esta grandeza, que no início é tudo muito mais incógnito. Entretanto, uma coisa pequenina é uma conquista gigante e a seguir conquistamos mais um bocadinho e agora é só fazer essa conquista pequenina em tamanho gigantesco para ultrapassar qualquer coisa. Mas a força que é preciso para uma conquista pequenina, para uma conquista gigante, é a mesma. O mindset, a persistência, a confiança. Eu acho que se as pessoas confiarem em si e se acreditarem... Eu consegui a representação da Farid no primeiro ano da Olimec e porque o italiano da Farid, com quem eu falei assim aleatoriamente, disse-me, eu nunca ouvi ninguém a falar sobre a sua empresa com tanto afinco. E eu tenho a certeza, foi naquele momento que eu o convenci a ficar com a marca sem eu saber que queria ter a marca sequer. Sem eu saber. Ou seja... E eu acho que isto se sente muito nos empresários. Sente-se claramente quando um empresário, eu conheço muitas pessoas novas com empresas e pessoas mais antigas e muito até os antigos, não é? Que agora já têm segundas e terceiras gerações, os pais e os avós têm uma grandeza a falar do negócio, a falar, não é? É que aquilo sai-lhe pelos olhos e nós até temos gosto de ouvir, porque de facto as pessoas... Daquele chegou à terceira geração, porque o fundador teve aquela paixão e aquela... Não é questão de... vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. No caminho, esquece. Juliana, obrigado. Vamos já agendar a próxima conversa para daqui a 10 anos. Ok? Ai, não sei. Pode ser via Teams, nas Maldivas. Estou a brincar. Obrigado. Obrigada eu. Obrigado.